garantir a durabilidade e o bom funcionamento da sua máquina de fusão, alguns detalhes devem ser observados, tanto no bom uso do equipamento quanto nas suas configurações. Veja algumas dicas. Vou mostrar a vocês configurações gerais de uso da máquina de fusão Fujikura 12S, a configuração de senhas, o uso correto dos suportes de fibra que acompanham ela e também dar algumas dicas práticas para o uso da máquina em campo. Vamos fazer uma configuração básica na máquina de fusão Fujikura 12S. O primeiro passo é ligá-la. Ao ligar, a gente já percebe alguns parâmetros como o nome CIANET, tipo de fonte e outras informações. Ela também já aparece no visor a pré-configuração da máquina em modo de fusão e o modo da estufa. Vamos ver como alterar esse modo de fusão e modo da estufa. Primeiro eu aperto Enter para entrar no menu. Em escolha de modo de fusão, clico Enter novamente. Tenho as várias opções aqui, Single Mode, Multi-Mode, entre outros. Seleciono Single Mode, aperto ESC. Tenho aqui também a opção de deixar configurado o início automático. Com essa configuração, eu abrindo e fechando a tampa, ele já vai iniciar o processo de fusão. Vou navegar pelas abas, apertando Insert. Na aba número 2 eu tenho o menu da estufa, aperto Enter novamente. Aqui eu tenho todos os tipos de tubete pré-configurados, nesse caso já está em 60 mm, seleciono e aperto ESC. O próximo parâmetro agora são os parâmetros gerais da máquina. Vou para a aba número 3, onde tenho parâmetros de fusão, parâmetros de manutenção da máquina e menu bloqueado. Vamos ver os parâmetros da máquina. Adentro no menu, digito a senha padrão que já vem pré-configurada aqui, é 0. E tenho acesso ao menu da máquina, onde eu posso trocar o idioma, português, inglês, alemão, etc. Tenho o volume do besouro, onde é o volume que as teclas fazem, que eu vou deixar desligado. Tenho o parâmetro do password, que eu posso alterar o password que veio de 0 para o que eu quiser. Vou deixar em 0 nesse caso. Posição do monitor, iluminação do V-Groove. Como vocês podem ver, o V-Groove não tem iluminação. Caso eu sete esse parâmetro como ON, o V-Groove passa a ter uma iluminação aqui. Ao utilizar a máquina com meia tampa aberta, eu consigo a iluminação correta do V-Groove. Também tenho parâmetros de calendário e hora. No menu seguinte, algumas informações que eu posso alterar, como o tempo de desativação do monitor, com ou sem o adaptador de energia e da máquina. Na terceira aba eu posso trocar o nome de abertura, de CIANET para o nome do seu provedor ou sua empresa. Em parâmetros da máquina eu consigo configurar os passwords dela. Primeiro o password inicial, depois uma opção de Password Boot Lock From, que é quando que eu vou ativar a senha, caso eu queira ativar em algum dia específico. Ao entrar nesse menu, ele pede para eu digitar a senha e em alguns menus ele vai pedir para digitar a senha original. Onde eu escolho ano, mês e dia para que a máquina comece a pedir o password. Eu tenho também uma opção muito interessante na máquina Fujikura, que é a opção de variação de password de arranque. Ou seja, eu posso pré-configurar para ela 12 passwords. Ao ligar essa opção, eu abro novas abas. Na quinta aba eu consigo ver 3 passwords que eu posso configurar e posso também setar uma data para que ele comece a valer. As próximas abas também são mais 3 e mais 3 passwords. Sendo assim, eu posso configurar, por exemplo, um password por mês para a máquina, para inibir casos de furto ou algo do gênero. É um parâmetro de segurança bem interessante da máquina Fujikura. Agora vamos entender um pouco mais sobre o suporte de fibra que vem junto com a máquina Fujikura 12S. Essa máquina vem com 2 pares de suporte, um para fibra de 0,9 mm e outro para fibras de 250 micrômetros. Para isso utilizaremos uma extensão previamente decapada, com revestimento, acrilato e a fibra. Notem que nesse caso a fibra corre pelo revestimento.
Ao tentar utilizar um gabarito de 0,9 mm, reparem que, se a fibra ficar dessa maneira, na hora de fazer a fusão, o motor vai fazer esse movimento aqui e a fibra vai correr pelo revestimento, não ficará fixa. A solução para esse problema é utilizar o suporte de fibra de 250 micrômetros. No suporte eu apoio diretamente o acrilato. Percebo que a fibra não vai correr na hora de fazer o processo de fusão. Já nessa outra extensão, temos a característica em que a fibra não corre através do revestimento. Então podemos utilizar diretamente o gabarito de 0,9 mm, apoiando diretamente o revestimento no gabarito. Na hora do processo de fusão, a fibra não vai correr. Se aparecer alguma mensagem de erro após o processo de fusão da fibra, você deve apertar o botão Reset para que os motores voltem às suas posições originais e assim possam fazer o processo correto de fusão da fibra. Agora vamos mostrar o que acompanha a máquina de fusão Fujikura 12S e alguns métodos de trabalho com ela.